Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos. Esse versículo que me deu para o meu filho. Se mamãe fala do Espírito Santo. Eu estava estudando ele, né? Romanos. Aos Romanos 6, 8, aleluia, glória a Deus, 26, aos Romanos 8, 26, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Olha, direitinho. 8, 26. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Lá no finalzinho. Você tá no final. Aí, então, de abrir. Aí eu fui segurar, passou tudo. Glória a Deus. Quem quiser, né, assistir no TikTok, a live, ela na Beatriz Vicente, né, as pregações, as palavras vitórias, Mas a depois quem oração. veio também salmo, tem salmo. Aos Romanos. Romanos depois de Atos. Depois de João, logo depois de Atos. Logo depois de Atos. João, Atos. Aleluia. Glória a Deus. Achei. Aleluia. 8, 26. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Amém? Então vamos, né? A palavra, um texto um pouquinho grande. Aleluia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção, aleluia, do Espírito. E ele que, segundo a Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e o fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. Aleluia, glória a Deus. 8, já estou no capítulo 30, no versículo 30. E aos que predestinou a este, também chamou, aos que chamou a este, também o justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Aleluia, glória a Deus. Quem diremos, pois estas coisas, se Deus é por nós, nós que seremos contra nós, né? Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, né, igreja? Aleluia. Um texto mais à frente ainda, se quiser se aprofundar, vai até aleluia, 39, né?
aleluia, que fala muita coisa boa do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. O 26 diz assim, né? E dai-me, aleluia, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como havemos, mas mesmo assim o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? O Espírito Santo de Deus, né? Hoje é busca do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, como eu falei na oração, que, né, Ele intercede ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. Às vezes a gente está prestes a levar uma bala, o Espírito Santo está conosco, nos dá livramento. Né? Porque você diz, mas fulano levou porque tinha que acontecer. Né? Deus, ele deixa tudo na mão nossa e do Espírito Santo, é a nossa fé. Né? Quando a gente sai de casa, a gente fala, Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Quando levanto, eu já falo assim, Senhor, meu filho acabou de sair de madrugada de casa, guarda meu filho, leva ele em segurança. Se ele não fez a oração dele, mas eu fiz a oração para ele. Né? Então a oração ela é muito forte, que muitos se levantam. Eu costumava minha mãe falar, minha avó falar, deita como Judas e levanta como Tadeu. Quer dizer, deita sem orar, né? Levanta sem orar. Né? Não podemos deitar sem orar. Não podemos levantar sem orar. Porque a nossa oração é a nossa fortaleza contra o diabo. É a nossa oração que enfraquece o diabo e nos dá livramento, nos guarda, nos protege. É a nossa oração que guarda a nossa família. Então não podemos parar de orar jamais ao Espírito Santo de Deus. E quando tem doença, então, quantos milagres acontecem através da nossa oração. Né? Uma vez uma mãe se levantou aqui contra mim, porque queria que o pastor estivesse aqui para orar. E que hora que ele vai chegar? Que hora que ele vai chegar? Eu falei, você quer que eu oro? Não quero que você ore. Eu disse, então você ore pelo seu filho. Porque a oração de uma mãe, você pode ter certeza que o Senhor ouve. Uma mãe de joelho e seu filho de pé. Eu já vi testemunhos de oração de filho que acabou de nascer e a mãe começou a clamar, e aquela criança começou a chorar. Tem testemunho. Glória a Deus. Quantas crianças estão dentro dos hospitais, até atores, atrizes que hoje são do evangélico, que dá testemunho. Tem um que aceitou Jesus pela enfermidade da filha e foi curado e largou aquela vida de ator. Então a oração, ela é a nossa defesa contra as maldades, as coisas que está para vir acontecer, contra as enfermidades do mundo. Porque Jesus, ele tem dor de nós. Ele tem dor e amor. Porque nós somos filhos adotivos. Nós não somos filhos de sangue. Mas o sangue dele derramou sobre nós. Glória a Deus. O sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Então nós temos o sangue dele. Mas ele não tem nosso sangue. Presta atenção. Amém? Amém. Jesus tem, nós temos o sangue dele sobre nós, mas ele não tem sangue em nós. E mesmo assim ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para terminar, né? Aleluia, eu vou ler de novo esse texto. Aleluia, glória a Deus.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ter coragem de ser contra nós? Quando nós estamos fortalecidos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Quem tem coragem? Quem tem coragem de tocar? Pode até pensar, pode até fazer, mas vai pagar um alto preço naquele que toca no ungido do Senhor, no Filho do Senhor, naquele que é guardado pelo Espírito Santo de Deus. E se arrepender, ainda a mão de Deus não vai pesar, porque a gente ora pelo aquele que quer o nosso mal. Temos que orar, porque senão a gente não vai ter salvação. Mas Deus não perdoa naquele que toca no ungido do Senhor, não. Não perdoa. Ainda mais se essa pessoa não se arrepender, né, irmão? Você, se não se arrepender, vai pagar a goteira, vejo no meu óculos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, igreja, saiba que se você está com o Espírito Santo de Deus, você é guardado pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.